E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a felicidade, a alegria de receber Jeová Siebra. E aí, Siebra, beleza pura? Beleza, meu irmão. Prazer grande demais. Uma honra, na verdade, estar aqui nesse programa que eu acho que tem sido um diferencial na arte do nosso estado. Obrigado demais pelo convite. Massa, que bom. A gente tem que espalhar arte, como diz André Daloli, a gente tem que colocar arte nas paredes, né? E a pergunta é, o que levou Jeová Siebra para a arte? Como chegou esse convite da arte na tua vida? É engraçado. Eu acho que, na verdade, todo mundo tem um pouco de artista, né? Desde criança, a gente tem essa vontade de expressar, né? Se expressar, chega desenhando, fazendo bolinho de terra, né? E acho que, com o tempo, a escola tem um trabalho de estimular nesse sentido. E depois existe uma ruptura, né? Um problema, acho que nas nossas escolas, essa questão de não valorizar tanto a questão da criatividade, né? Mas passei por essa fase aí e sempre tinha a vontade de se expressar de alguma forma. Então, não podia ver um sabonete jogado ou um pedaço de... Já ia mexer. Já ia mexer no sabonete, transformava numa rosa, e da mesma forma com buzo que eu encontrava pelo caminho, isso daí eu transformava, né? Fazia essa transformação. Mas, ao fim da faculdade, eu fiz um curso de pintura. Qual faculdade? De odontologia. De odontologia. Ou seja, não foi... A arte esteve sempre presente, mas a escolha profissional não foi para a arte. Foi para odontologia. Exatamente. Que não deixa, que não de, ter deixa um pouco de ter uma pegada de arte, artista, né? Porque... Tem a ver com estética, com beleza, exatamente. Né? Apesar de a minha especialização ser criança, né? Mas ao final da faculdade fui fazer um curso de pintura. E aí, de lá para cá, nunca mais eu parei. Entendi. Então, sempre teve presente o olhar artístico, o olhar para a arte. Quando tu falou a questão do sabonete, né? E da questão que eu vejo que as peças são em 3 dimensões, desde o início teve essa questão tridimensional, porque tem uma galera que vai para a escultura, tem uma galera que vai mais para o bidimensional, para a tela. E tem gente que faz os dois, mas a maioria ou vai ser escultor, ou não vai ser escultor, vai trabalhar com pintura e tal. O teu olhar sempre foi tridimensional? Não, é tanto que eu comecei com a pintura, né? Mas eu no nunca início fui, foi pintura? No início foi pintura a óleo de paisagem, mas eu nunca fui um bom desenhista, né? Nunca tive. Mas é um processo, acho que para qualquer artista visual, ter a capacidade de observação para poder ver um objeto e transformá-lo em desenho, eu acho isso muito importante nesse processo, né? Entendi. O estudo. O estudo. Mas, com o tempo, eu me deparei com a questão da escultura. E, na verdade, até por um mero acaso. É engraçado, né? Não foi devido à odontologia, aquela questão de... Eu vejo parecer, vocês que são dentistas odontólogos, né? Tem essa pegada de trabalhar, né? De trabalhar o dente e tal. Acaba sendo uma espécie de escultura, né? Tem que fazer bem feito ali, deixar esteticamente correto. Não foi por aí. Não foi. Apesar de já ter uma certa facilidade na odontologia se destacar em relação a isso, porque você tem os aspectos anatômicos que você tem que reconstruir. E a mão, né? E na mão, e muitos detalhes, né? Detalhes bem pequenos, mas não foi por aí. E como foi que surgiu? Olha que história mais louca. Durante esse período que eu pintei, eu nunca deixei de pintar, mas em paralelo comecei a desenvolver uma outra arte, que é a arte do bonsai. Ah, legal. É uma arte realmente assim, muito interessante, porque são duas áreas que se juntam, a questão estética que você desenvolve e a questão meio que, vamos dizer, agronômica, né? Que você tem que ter o conhecimento das técnicas de agronomia, etc. E aí eu disse, rapaz, eu vou começar agora a fazer os vasos de bonsai das minhas plantas, específico para a minha planta. Entendi. Então, vou fazer um vaso aqui diferenciado, aqui, uma parada legal para colocar o específica bonsai. Para cada árvore, né? Eu tenho uma árvore que tem uma queda, aí eu vou fazer um vaso específico para aquele Explica tipo. para a galera de casa o que é um bonsai. Pronto. Né? Para quem não conhece, para quem não sabe como é. Bonsai, o termo bonsai, ele já diz tudo. É uma árvore plantada numa bandeja. Então... Eu acho que a gente tem nos trabalhos do Siebra, para a gente falar, mostrando o bonsai, pronto. O primeiro trabalho é o bonsai. O que é o bonsai? Te interrompi, joga para cima. Pronto. Então, é uma árvore plantada em um vaso, uma bandeja. Né? Então, em teoria, qualquer árvore plantada numa bandeja seria um bonsai. Só que o bonsai ele foi desenvolvido inicialmente pelos chineses, monges budistas, que queriam trazer das montanhas aquela paz, aquela plenitude que eles tinham lá para dentro de casa. Então, eles traziam as árvores. E daí
foi para o Japão. E o Japão é aquela coisa reta, né? Entendi. O design, a espessura do vaso tem que ser... Procura a perfeição. Exatamente, né? Então tem toda uma normatização. É massa, né, cara? E aí, essa planta, ela foi a minha primeira planta, é uma acerola, imagina, de 1994, vai fazer 30 anos no próximo ano. Então, realmente, você tem que ter um pouco de paciência. E uma vez que você desenvolve o seu estilo, o estilo da planta, o design da planta, aí você só faz manter. E o que é interessante é isso, né? Você desenvolver esse design diferenciado dela. Espera aí. Então, uma árvore que teria um tamanho natural, grande, qual é o tamanho normal de uma acerola? É um arbusto, na verdade, é uma árvore grande, 2 metros, 2 metros, por aí. e ele vai ficar com quanto? Aí, desde o começo, aí tem várias formas para você desenvolver. Você pode pegá-la de semente ou já adulta e transformar num bonsai. Então, tem algumas técnicas. Mas a ideia é de você transformar aquela árvore, dar uma ideia de envelhecida. Uma árvore já velha. Esse é o principal objetivo Entendi. de um Mas bonsai. ela continua... Ela Continua frutificando. ela tudo. tende a crescer. E o tamanho... aí- essa aí, por exemplo. Tem ela uns ficou- 50 centímetros. Poxa vida, Então você cara. vai podando Que coisa copa e raiz e vai mantendo ela dentro desse espaço. É uma aí. miniatura do que ela iria ser, né? Exatamente. Uma maquete Exatamente. viva. Isso, uma maquete Uma viva. É uma maquete arte viva. viva. Que Exatamente. massa, cara. E é muito lindo, né? E é muito lindo. Isso foi que ano? 94. 94? 94. E aí começou a pensar no jarro. Não, aí isso veio bem depois, né? E Entendi. aí participei de vários eventos, existe uma associação nordestina de bonsai, árvores específicas do nosso semiárido aqui, Entendi. que são transformadas em Ou bonsai. seja, entrou na tua vida mesmo. Em bonsai. Em 2017 foi que eu comecei a dizer, rapaz, eu vou fazer os vasos. E aí procurei o ateliê da Muito Denise. tempo depois, né? Muito tempo depois. Vivi dentro do... É meio separado assim do universo da arte, é como se fosse meio uma arte separada. Entendi. Ninguém ouve falar disso no uma- circuito. é, Não tem. Tem um circuito próprio, né? Exatamente. E aí eu fui fazer um curso de cerâmica lá na Denise Saboia, tradicional escola de cerâmica aqui no Ceará, né? Massa. E aí me apoderei das técnicas básicas e disse, putz, mas é um universo completamente diferente Diferente, e né? gigantesco, né? Então, e aí entrei dentro da cerâmica. Massa. E aí começou a fazer os jarros. Comecei a fazer os jarros, mas foi um momento muito curto. Depois A já paixão... pegou Aí eu... a cerâmica, né? Exato. O bonsai hoje, ele está, vamos dizer assim, parado, assim, não está mais crescendo, mas mantendo algumas das plantas que eu tive. Tu tem alguns ainda. Tenho algumas plantas ainda. Que em legal, casa. cara. É muito massa. É muito lindo, né? Muito lindo. É. E tem toda uma energia dessa parada oriental, né? Que tem uma... Você olha, você já identifica a questão oriental e aparentemente você tem que ter um cuidado muito grande, né? E paciência, você não pode ter pressa para fazer as coisas. Às vezes você faz uma ação hoje, você vai ter um resultado daqui a 2 anos. Cara, um exercício de é um paciência exercício de mesmo, né? paciência. É. Isso é entrou legal na para tua a vida, a questão da paciência, essa parada oriental, acaba entrando, né? Não tem como, jeito, né? porque você tem não como. pode ser imediatista, senão você Legal. vai acabar matando a planta. Então, se não fosse o bonsai, talvez não tivesse esse semblante tranquilo, essa calma, né? Aparente, não sei se é de verdade, mas aparenta ter uma calma, um semblante tranquilo, talvez venha daí, né? E aí, quando entrou para cerâmica, começou a fazer o quê? Que tipo de peça começou a mexer? Acho que depois do curso lá na Denise, eu fiquei mantendo, assim, só de uma forma mais moderada. Mas Paralela à odontologia. paralela à odontologia. Teve um grande diferencial, foi quando eu comprei o meu forno. Legal. E aí foi estimulado por um grande amigo, Marcelo Brasileiro, disse, rapaz, vamos comprar um forno. E aí você tem um forno em casa, a possibilidade de você diariamente estar ali produzindo, e como as minhas peças sempre desde o começo foram muito delicadas, imagino que é ficar transportando essas peças Pode para quebrar, queimar, né, e então tal. ficar em casa, isso foi um grande... Isso foi em 2021, comprei meu forno. Entendi. Final de 2020. Ou seja, é recente, É né? recente. É recente. Até então, produz em um local e leva para queimar Na em Denise. alguém que Tivesse tem forno, né? No exatamente. caso, era na Denise, Uhum. né? Isso tem a maioria dos ceramistas, porque o forno é caro, O né? forno tem um custo O forno elevado. tem um custo elevado, né? E a questão de ter outro trabalho, ter outra profissão, né? Ajuda na manutenção, porque a gente bate um papo aqui no Hashtag Arte, tem artistas que trabalham, são só artistas, né? Que trabalham apenas com arte e se dedicam à arte, são artistas que eu acho que são artistas profissionais tanto
o que trabalha só com arte como o que tem outro ofício. Porque para manter é complicado, né? Sim. Como é isso hoje? Se dividir com a arte e o ofício de... tu se considera artista, profissional? Porque tem uma galera, não, é hobby, né? Eu vejo como arte, né? Como é que funcionam essas duas atividades paralelas? O hobby parece uma coisa meio despretensiosa. Né? Então, E não é, né? E não é. Na verdade, no meu caso agora, não é. Na verdade, eu vejo como uma atividade. Uma atividade que... Profissional. Isso. E que, inclusive, hoje, toma realmente bastante tempo da minha vida. Mas o que é interessante, assim, desde sempre eu tive vontade de estar dentro do universo da arte. Em 1993, eu já participei de um Unifoplastic com um quadro. Quer dizer, mas naquele momento, a vida disse, mas você precisa cuidar da sua questão material, então eu deixei meio parado e fui cuidar da odontologia, fazer pós-graduação, essas coisas. Mas já naquele momento já existia esse interesse de estar no circuito. E de entrar profissionalmente, porque quando você coloca um trabalho em um salão, principalmente importante como é a Unifoplástica, né? Você está dizendo assim, cara, eu quero essa parada aqui, né? Quero participar, quero ganhar e tal, não sei o quê. Às vezes não entra, depois entra, mas você já está ali propenso àquele universo, né? Profissional. Exatamente. Profissional. Porque essa é uma questão difícil, né? E a gente vem conversando, porque eu acho que não desmerece o artista, obviamente, que tem outra profissão, outro ofício. Muitos artistas e até de outras áreas foram servidores públicos, inclusive, você é servidor público, né, professor de uma grande universidade, a UFC, que é uma das maiores do Brasil, quem sabe até do mundo, né? E muitos foram, né? Artistas e servidores públicos, artistas, e tiveram outras atividades, né? Nada impede, né? Sem dúvida. Só fica puxado, né? São as duas coisas que você tem que, como um malabarista, né? Você tem que cuidar das duas, né? Mas ajudou a questão da arte, ser servidor público, ter uma profissão paralela? Sem dúvida, porque aí eu acho que às vezes te dá um pouco de liberdade. Você não tem uma necessidade tão grande na questão mercadológica. Então, de produzir para o mercado. De produzir para o mercado direcionado, ter uma... E aí, assim, realmente eu fico muito tranquilo na hora da produção, é o que eu estou a fim de fazer. Entendi. Né? Porque às vezes o cara precisa colocar feijão na panela, né, como eu costumo dizer, e aí o mercado às vezes pede alguma coisa. Eu estava conversando com o Galvão, e uma frase muito interessante do Galvão, ele diz, o mercado pede para você ir por ali, e na hora que você vai, o mercado não te quer mais, porque ele quer a sua autenticidade, né? Ele quer a parada genuína, ele quer a cara do Cieva, ele quer a cara do Marcos Oriá, quer a cara do Galvão, né? Às vezes o cara tenta direcionar para poder agradar a ou a B e acaba perdendo a mão do próprio trabalho, né? Exatamente. E o dinheiro do trabalho paralelo te deixa confortável. Vendeu, não vendeu, tá ali, uma hora chega o dono, né? Exatamente. E aí isso permite, né? Essa liberdade permite que você vá pelos seus caminhos que você está afim, né? Apaixonado para fazer aquilo, né? Então tem momento que eu quero fazer coisas com vidro, tem momento que eu quero fazer filamentos. Então, massa. É tranquilo. Isso é fundamental, né? O Guedes também falou nisso aqui, a gente teve que bater um papo massa aqui, ele disse, faça o que você tem vontade, né? Faça o que você está afim. Pode ser que fique bom, pode ser que não fique bom, é um caminho, o trabalho de arte é um processo, né? No caminho, alguns trabalhos não vão sair tão legais, outros vão sair fabulosos, né? Mas a gente tem que fazer, o cara tem que fazer o que está com vontade, né? E outra coisa, tem que fazer. Porque tem que produzir, Tem que produzir, porque, por exemplo, há 3 anos, eu tenho, vamos dizer assim, de cerâmica, uma vida muito pequena, né? Mas eu tenho praticamente contato diário com a cerâmica. Então, na hora que você pega na cerâmica, você já sabe, isso aqui está bom, a umidade dela está bom já para trabalhar, ou não está bom. E se você não fizer, você não vai fazer. Quais são os limites, né? E aí isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar, né? Os limites que o material te permite. Entendi. E se você vai só chegar a esse limite, se você produzir. Então tem que trabalhar. Então, trabalho diário. É quase, exatamente. Massa. Se possível, trabalho diário. E tem uma ciência, né, Sebra? Tem uma ciência, né? A cerâmica é o barro, né? A matéria-prima é sempre o barro? É o barro. E aí tem vários tipos de barro, cada um com uma característica diferente. Que coisa massa. E aí tem esse barro bem nosso da terra, que são daqueles vasos vermelhos que a gente encontra bem de artesanato. Ali realmente é o barro tirado da natureza. Essa peça aqui, por exemplo, não. A gente chama de massa cerâmica. Ela recebeu algum outro material que permite uma certa plasticidade diferente. Ela já é uma mistura. Já é uma mistura, não é o barro... Não é natural. Não tem uma pegada aí mais sintética. Tem exatamente, uma pegada que tem alguns outros... industrial, né? Seria um barro industrial?
Mais ou vamos menos dizer, isso, a gente né? chama de massa cerâmica. Massa cerâmica, Isso. né? E o que é mais massa? Trabalhar os dois são do mesmo Os jeito? dois, dependendo do que você vai fazer. Por exemplo, esse material mais nosso, o barro, ele é mais estruturado, então eu consigo fazer peças maiores. Mas, por outro lado, eu não consigo fazer esses detalhes no barro natural. Entendi, Entendeu? porque ele é mais orgânico e aí, de repente, Não tem tanta plasticidade. para fazer esse detalhe Exatamente. fininho e tal, essa Não pegada existe aqui. um barro ruim ou barro bom. Existe a indicação O que você quer fazer? de fazer com aquele material. E aí o cara tem que saber Conhecer. mesmo, tem que conhecer, né? E só Exatamente. conhece Fazendo, trabalhando, colocando né? na mão da massa. Né? Tem que fazer. E tem que ter a paciência do oriental lá, né? Ajuda Às sim. vezes não dá certo. Sim, esse é um grande problema do ceramista, né? Porque ele faz até um determinado ponto e a queima é quem diz assim, agora é comigo. Então você chega um determinado momento que você perde o poder. Vai para o forno, você perdeu o poder. Cara, isso é entendeu? massa, né? Pelo menos eu acho, né? Que é a surpresa. Porque você tem o Exatamente. controle do processo até determinado momento. Aham. Para quem curte a abstração como eu, você tem um determinado momento que a coisa anda por si só, né? Isso. Com seu controle, óbvio. E aí, um vacilo no tempo que você quis acelerar para poder queimar logo a peça, um detalhe na hora que você, do manuseio, você levou a uma bolha, e aquilo ali pode explodir. Explode. Explode que você vê caco de... Cara, Então, qual é o cara problema? Passou um tempão fazendo. E aí você colocou uma peça aqui e uma outra aqui. Essa explodiu e contaminou Não a tá outra. de chorar, não, quando o cara Quando você abre o forno, tá aquele... papocado. Aí você tem que ter paciência. Complicado, né? Explica pra galera de casa como é que funciona esse processo. Porque a gente falou aqui de barro, falou aqui de queima, mas como é que funciona do começo até ficar pronto? Como é que funciona? Então, assim, uma vez que você vai determinar o que você vai fazer, a escultura, você escolhe qual barro ou a massa cerâmica. Certo. Fez isso, você tem que esperar, dependendo do tamanho da peça, 1 semana, 15 dias, às vezes 1 mês, esperando a peça secar. Então você já faz a peça, faz modela, a peça, né? modela ela, faz a Certo. escultura e deixa ela secar. Certo. Tá? Tem peças de orientais que eles esperam 6 meses para secar. Caramba, Muito que delicado. massa. Mas enfim, na média aí vamos dizer 15 dias. Aí você faz a primeira queima, que é a que a gente chama de queima de biscoito. Então ela endureceu. Certo. Depois disso, você pode ou não aplicar esmalte, que é no caso Nesse caso, desse peixe aqui. Dessa peça belíssima, e eu vou aproveitar que você apontou para ela. É uma piranha lindíssima, belíssima. Eu vi esse trabalho, achei incrível, incrível mesmo. Muito bonita. Então, muito essa bonita. parte brilhosa é o esmalte, que ele tem o esmalte de baixa e o esmalte de alta, dependendo do que você quer. No caso aí foi uma queima de alta temperatura. O que é o alta? 1.200, 1.260 graus. Realmente é Entendi. temperatura bem elevada. Então ele se derrete, se funde entre os esmaltes. Massa. E a cor do esmalte não é essa cor que está aí. Normalmente o azul são tons de cinza. Então, na hora que você aplica o esmalte, você não sabe qual Não é o sabe efeito como é que vai vir de ficar lá. no final. Entendi. Claro que quanto mais você faz, é mais previsível É o o resultado. forno artista, né? Ele termina o meu o teu parceiro trabalho. Que coletivo. legal. Muito lindo, né? E vira essa abstração, né? Porque você Exatamente. tem um trabalho figurativo, quer queira, quer não queira. Ou não, né? Porque você pode fazer o que quiser com o barro, né? Pode fazer um trabalho abstrato, pode fazer um trabalho mais pro concreto e tal. Mas no final você não sabe qual vai ser o resultado, Exatamente. né? De o que é que vai dar. Você não sabe nem se o peixe vai sair inteiro de lá. Ainda né? vai sair inteiro. Se sai rachado. Então, às vezes, uma rachadura, hoje em dia, para mim, não é. Antes era um problema, puta, tá rachado aqui. Fica massa. Não, é um Né? detalhe, É um uma detalhe, cicatriz né? do processo. E né? o que transforma em uma pegada única, né? Porque existe uma discussão, que não é discussão, é uma análise do que é arte e do que é artesanato. Então, a cerâmica, às vezes, ela é vista como artesanato, às vezes, ela é vista como arte. Qual a diferença, Siebra? O que é que diferencia um trabalho de cerâmica de ser artesanato e de ser arte? Eu quero crer que, na medida em que você faça um produto, né, uma escultura, de uma forma, um processo de produção daquilo ali, ele se transforma num artesanato. E aí, independente de ser um utilitário ou uma peça escultórica, porque às vezes você faz uma escultura de um pescador, por exemplo, e depois você replica 100 daqueles dali, o processo É artesanal. é artesanal. Né? Entendi. Quando você impõe todo um sentimento, uma expressão sua dentro daquela peça, ela se torna E que ela vai ser arte. única. Vai ser Né? única. Pronto, aquilo ali é um processo criativo, eu fiz para ser aquela, né? E não vou fazer outras
iguais ou parecidas. Que é impossível sair igual, né? Já acho que na cerâmica, não vou dizer a palavra jamais, mas é muito improvável que uma peça saia igual a outra. Pode ser o cinzeiro, pode ser um copo, pode ser uma caneca, pode ser um pescador, né? Mas se você olhou para aquela peça, a intenção é fazer só uma, e pode ser que o primeiro seja arte e os outros não. Tipo assim, a matriz seja um trabalho de arte. Isso, exatamente. E pronto, aquilo ali, pronto, eu quis fazer. Cara, mas eu vou fazer mais uns aqui, ficou bonito demais, né? Então você tem uma peça única que ficou diferenciada e depois você replica. É por aí? É bem por aí. Agora é engraçado, por exemplo, eu tenho uma série de peixes, né? Entendi. A cada é um aprendizado, cada peça que você faz não deixa de ser um aprendizado. Então é um processo de evolução, mas aí a cada peixe é diferente. É uma obra de arte. Eu vejo como uma escultura. Sim. Por mais que você vai fazer 10 peixes parecidos com esse, primeiro que ele nunca vai sair igual, até pela questão. Então não vai sair igual, a cor não vai ser igual. E outra que vão haver diferenças, como a rachadura e tal. E o objetivo foi fazer aquele peixe. Não foi replicar o primeiro peixe. Né? Exatamente. Então a intenção ela conta muito, né? Nesse processo. Sem dúvida. Nesse processo artístico. Né? E a questão da comercialização da cerâmica. Ela é mais fácil, é mais difícil ou não do que uma peça de tipo de escultura? Uma coisa assim. Vai pelo preço ou existe uma absorção melhor de mercado? Na verdade, eu acho que a cerâmica, ela entra, se ela for escultórica, ela entra dentro dessa categoria de escultura. Entendi. E eu vejo ela com uma dificuldade um pouco maior em relação ao mercado, em relação, por exemplo, às obras de parede. Né? Você tem uma dificuldade de encontrar nichos para posicionar esses. Então, o utilitário ele é mais fácil de ser vendido, de ser colocado? Sim, o utilitário sim, mas eu digo em relação... Utilitário é o prato, é o copo. Exatamente. De cerâmica, né? Até porque também tem um custo, até pela forma de produção diferente, tem um custo menor. Né, do Entendi. E aí ele acaba sendo mais em conta, mais barato e é mais fácil. Obviamente, o produto mais barato ele é relativamente mais fácil, porque isso é muito relativo, né? Porque às vezes o cara tem um trabalho caríssimo e tem um comprador para ele, o cara paga, e aí banca a tua produção para daqui a 3 anos. Né? E aí, mas você tem que ter o mais em conta, né? Para poder segurar a produção. Sem dúvida. A questão, eu já tive um certo preconceito até com a arte aplicada, né? Que isso é uma questão de amadurecimento. Né? Hoje eu vejo que entendo que a arte aplicada, você colocar uma obra de arte sua numa camiseta, ou no prato, ou numa caneca e tal, é uma forma de dar acesso, de acessibilidade. O cara não tem dinheiro naquele momento, não tem grana, não está com grana. Às vezes tem grana, mas não está com grana naquele momento para pagar aquele trabalho de tanto, 4 mil, 5 mil. Ele compra uma gravura, ele compra uma camiseta e tal, e depois ele vai lá e adquire a obra, o original. Né? Também não vê isso? Também não vejo problema nenhum. Na verdade, é uma forma de disseminação de arte. Democratizar. Né? Democratizar. Então, eu acho fantástico. Tem que ser espalhado mesmo. Né? Temos alguns trabalhos, vamos pegar... A gente já viu o Bonsai, vamos para os próximos. É incrível, cara. Incrível. Dá fruto? Dá, normalmente. Ele bem cuidado, né? E aí tem que ter toda uma adubação para poder conseguir. Olha aí, outra piranha, né? É piranha? É a piranha, né? Na verdade, são peixes abissais. São os peixes abissais. Não tem todas as características. Eu estudei isso com o meu menino, acho que há uns 4 anos atrás, peixes abissais, que são da parte escura do oceano, né? Que aí eles ficam com essa... Eu não sei por que pegam essa forma mais grotesca, né? E quase não tem visão, eles têm que ter aquela luzinha para poder ser o chama das presas dele. É lindo, né? Cara. É lindo. Eu acho belíssimo. Né? E essa questão da arte grotesca, tem a arte grotesca, que eu acho tão bela, no meu caso, eu acho até mais bela do que o bonitinho, né? Mas tem mais dificuldade para ser vendida, a galera olha e diz assim, cara, é muito feio, né? Porque o bicho é feio, mas é lindo, né? Causa uma estranheza, causa uma certa estranheza, né? Então não é um gosto, como é que eu posso dizer, no ticket médio aí não galera, agrada. não. Rapaz, eu vou estar aqui na minha sala, eu vou me assustar à noite, né? Quando for beber água. E até também ele tem uma coisa da delicadeza, né? Porque por conta desses dentes, esses filamentos que eu faço, realmente precisa de um pouco mais de cuidado. Né? Aí já entra a massa, né? Para fazer esse Exatamente. tipo de detalhe. Tu mistura o barro? Ou tem que ser só com um ou só com outro?
dá para juntar, mas tem que ter um certo cuidado, porque cada uma tem uma contração diferente durante a queima. É física, né? Então, como elas têm estrutura diferente, uma contrai mais, outra menos, pode trincar. Entendi. Então, às vezes, para juntar... Não unir, né? Não consegue unir, né? Em algumas situações dá. Uma cola superficial, uma pega superficial dá beleza. Massa, mas massa demais. junto não. É muito lindo, cara. É muito massa. E você vê o detalhe, e você vê uma parada orgânica, né? Uma questão orgânica que houve um propósito, a gente nota que houve propósito, mas há o acaso, né? Porque Sim. existe, você vê até pela conformação, parece que derreteu um pouco a tinta, Isso. né? Ficou muito lindo. Esse trabalho é lindo, belíssimo, como esse aqui, que é belíssimo. Eu acho massa que é a parada do grotesco, né? Do estranhamento, né? Uhum. Arte contemporânea é um trabalho de arte contemporânea, né? Uhum. Total. E não vem do nada, né? Na verdade, eu tive muita sorte assim na minha infância, e agradeço demais meus pais, porque eu tive a oportunidade de perambular por vários biomas, né? Massa. Imagina na década de 80 aquela região do Iguape, Barro Preto, é uma praiazinha anexa ali ao Iguape. Era fauna viva, então eu tive a possibilidade de conviver com os filhos de pescadores e realmente viver o universo da fauna e da flora do nosso oceano, entendeu? Então, esse gosto pelos peixes e tal, exatamente, vem daí, né? Tem bastante referências, né, em ostras, em bichos, em coisas exóticas do... Acaba que não tem como o artista não trazer a sua biografia, a sua história para o trabalho, né? Exatamente. Não tem como, né? Uhum. E da mesma forma, nesse bioma que eu tive essa oportunidade, também vivenciei o nosso sertão. Meu avô tinha uma fazenda ali Que legal. no Canidé, naquela região de Caridade, que era esse universo naquela época, né? Era um sertão mais povoado naquela época. Fazenda do meu avô, na fazenda pequena, tinha 5 moradores. Hoje em dia, se tiver, tem 1, entendeu? Entendi. Então, ainda É uma região árida ali, né? demais. Ele dizia que era o espinhaço do céu. Coincidência que meu avô também tinha uma fazenda lá em Caridade. Muita gente teve fazenda ali, né? Exatamente. Caminho de Canidé, né? Isso, ali mesmo, Caridade. Legal demais, muito bom. E acaba que não tem como você não ter essa experiência de criança e não trazer para o seu trabalho depois, né? Muito massa. E esse aqui é o barro... barro mesmo, né? Isso, é o barro cru que eu usei para fazer um estudo desse trabalho. E aí virou esse trabalho. Esse aqui inacabado, terminei por coincidência ontem esse trabalho, montei ele todinho, se completou, né? Ali estava incompleto ainda. Cara, que de uma exposição que vai ser em homenagem aos 120 anos do Portinari, no Centro Cultural Banco do Nordeste. São os retirantes, né? Exatamente. Os retirantes aí, muito lindo mesmo. Aqui queima em baixa e aqui a queima em alta. Mas esse aqui foi o estudo e virou esse, ou tu não utilizou esse aqui? Esse aqui é o estudo. Esse aqui foi um estudo, mas eu finalizei, tá queimado, eu vou levar para a exposição também. Certo, então são 2 peças. Essa aqui é uma peça e essa aqui é outra. Exatamente. Então fez o estudo, acabou dizendo, cara, ficou massa, eu vou usar como original também. Que massa, cara, que massa. Esse aqui, assim, só para quem a gente possa pegar o movimento. E aí ajuda muito, né, para você se apoderar daquela obra, você ou desenhar ou construir um esboço, né, um estudo, realmente. Cara, encantador. E aqui, novamente, a questão da abstração da pintura, né? Porque é um trabalho que ele vai ter, pelo menos no meu olhar, ele tanto tem a escultura, como ele tem a pintura abstrata. Exatamente. Cima, né? Ou seja, você consegue colocar as 2 coisas. Muito lindo. Esse menino aqui é uma coisa, o gestual é massa. E ele na foto do trabalho dele, para mim, é um dos que mais chama a atenção, é esse menino aí do buchão, né? O movimento dele eu acho lindo. Muito massa, né? E tá nu, né? Sim, tá nu. Tá nu, né? Muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem a questão de ser oca a peça ou não? Dependendo do tamanho da peça, você tem que ocar. Então, por exemplo, essas peças aqui são todas ocas por dentro. Então, lá dos retirantes também? Todas também. São ocas. E oca e depois termina de fechar? Como é? Você oca por baixo? Como é que funciona? Tem 2 técnicas. Ou você vai fazendo elas já oca, e é como eu normalmente faço. Aquilo ali tu já fez oca? Tudo construindo ela oca. E uma outra forma, você faz ela inteira, e depois corta e vem ocando. Vai ocando, né? Essa eu não faço. Normalmente eu não faço, mas tem essas 2 possibilidades. Eu acho que ocar depois talvez tenha mais risco de quebrar do que você já fazer ela não necessariamente. Depende da técnica do cara, exatamente, né? de costume. Do hábito, né?
Muito legal. Isso daí eu aprendi, eu entrei no YouTube, isso em 2020, por aí, tinha um conhecido, não vou me recordar o nome dele, um ceramista que faz santo barroco. Entendi. E aí eu vi a técnica, pronto. Aí a partir daí Vou comecei pegar a isso aí, fazer. né? Pronto. Você vê aí... que de grátis, como diz o outro, né? O YouTube tá lá, a gente pega muita coisa pela internet, né? Muito legal, muito legal. Olha que massa, cara. Olha que trabalho incrível. E esses trabalhos são bem pequenos, né? Essa é uma série de palhaços que eu fiz. As primeiras esculturas começaram com esses palhaços aí. E aqui a gente vê bem uma pintura já... Eu estava aprendendo ainda, né? Assim, bem fechada, bem... como é que eu posso dizer? Mais comportada, né? Depois tu se soltou mais. Vai pegando confiança, Isso. e aí vai dominando a técnica e vai fazendo realmente o que quer, né? Isso. Mesmo com o desproposital e com o acaso, você consegue dominar mais o acaso, né? Exatamente. Muito bom isso aí, muito bom. E o palhaço, falando novamente aqui do Roberto Galvão, ele ganhou um Salão de Abril com o palhaço. Eu gosto muito de palhaço. Até mandei aí recentemente uns trabalhos aí para um galerista em São Paulo, e ele pegou e disse, cara, eu quero uns palhaços. Por que palhaço, hein? Cara, o circo é demais, né? O circo é massa, né? Fantástico demais. E o circo do interior. Então, nessas vivências lá no Iguape, tinha um circo lá no Iguape, só que não era aquele circo que você vai e tem sempre o mesmo show. Cada show era um show diferente. Era circo fechado ou pano de roda? Tinha dos dois tipos, né? Que fica só ali a arquibancada, né? Então, é fantástico. Né? Então, o palhaço... o palhaço... E a gente tem menino pequeno que tem medo de palhaço, né? Aí depois eu acho que o palhaço, ele tem as duas coisas. Ele tem a questão da graça, né? E tem uma certa melancolia. Pelo menos no meu olhar, eu vejo uma certa melancolia, né? Você não sabe quem é aquela pessoa que está atrás do palhaço. Pode até estar triste naquele momento, mas está fazendo graça ali para alegrar as pessoas, né? Está muito no imaginário da gente. Né? Acho que o brasileiro gosta muito de palhaço, né? O cearense é muito palhaço, né? Verdade. É muito legal. Ali, aquele sanfoneiro ali é bem isso, né? Um pouco dessa melancolia, o tocador de violino, de rabeca. Né? Muito massa, mesmo. Muito massa. Lindo demais, cara. Muito bom. Bora para frente. Muito massa. Olha que trabalhos lindos, cara. Trabalhos lindos. Aquele primeiro é uma rendeira. É uma rendeira, né? Uma rendeira. E aqui o vaqueiro, né? Caçando na caatinga, né? Então, realmente trago muito essas... Cara, obras de arte contemporânea que tem a questão da uma certa desconstrução do que é visto, né? Você não tem a obrigação e o compromisso. Se quiser, faz. Um vaqueiro... Que é isso que eu tenho conversado aqui, inclusive para o público de casa tentar entender, porque a gente tem uma carência muito grande de museus, de galerias e tal. E uma das coisas que a gente pretende aqui no Hashtag Arte é mostrar para a galera que a arte contemporânea ela é acessível. Né? Porque é uma questão... falando novamente no Galvão, que a gente conversou muito sobre arte, eu disse, poxa, por que a galera não tem um tanto treinamento? Ele disse, pai, é repertório. O cara vem com um repertório, e o repertório dele é do figurativo. Então, é mais fácil ele olhar para um vaqueiro que esteja em cima de um cavalo, que ele reconhece imediatamente o cavalo, e reconhece imediatamente o vaqueiro. Mas aí, quando você abstrai, o trabalho ganha, né? E essas duas peças, né, junto com outras, é exatamente uma exposição que eu estou montando, que é o Ceará. Com essa pegada mais moderna, mais contemporânea, trazendo essas figuras que representam o nosso povo. A nossa narrativa, né? O nosso sertão, exatamente. Os nossos costumes, né? A nossa natureza. Com um olhar contemporâneo. Exatamente. Né? Com um olhar abstraído, um olhar, uma pegada mais... uma pegada totalmente contemporânea, né? Exatamente. Um trabalho incrível. Isso é uma exposição que está sendo... Estou estruturando e apresentei uma proposta para o Malc para a gente estar expondo lá. O individual? Isso, é a minha primeira. Legal. A primeira individual? A primeira individual. Então, parabéns, cara. A primeira individual sempre é um negócio... É um marco, né? Massa. Construindo material. Qual a dimensão desses trabalhos? Cara, é grande. Esses trabalhos são grandes, são desse tamanho aqui. São trabalhos... É assim, na verdade, a gente tem a limitação. Quando vai esmaltar, a limitação do forno. Porque a gente tem fornos aqui de pessoas ceramistas, como o Baiano, que é lá no Eusébio. Entendi. Tem o Heitor, que é ali na BR-116, que eles têm fornos a lenhas, mas a temperatura chega ali a 900 graus, não dá para eu esmaltar.
Mas você consegue peças grandes e show. Mas nessas daqui você se limita ao espaço do teu forno. Então, para esmaltar, precisa ganhar uma temperatura muito alta. Ou de baixa, que seria em torno de 980 para cima, ou de alta de 1.200 para cima. Puxa. E aí você tem que ter as duas coisas. O forno de grande dimensão e que pegue uma grande temperatura. Exatamente. E aí, para unir essas duas coisas, nem todo mundo tem. Não, exatamente. Então, o tamanho dessa peça, o limite que eu podia de colocar no forno, que tem 60 centímetros de diâmetro, por 55 de diâmetro, 60 de altura. Se tivesse um forno maior, talvez tivesse feito maior ainda. Peças maiores ainda. Massa demais, cara. Lindo. Vai ficar uma exposição belíssima, viu? Muito bom. Bora para frente. Cara, muito massa. Essa é uma... É a Iracema Guerreira, né? A Iracema Guerreira, né? Foi uma encomenda que eu recebi e foi uma alegria grande poder fazer isso aí. Era uma cearense que atualmente mora em São Paulo e queria levar um pouco do Ceará para lá e ela me pediu para fazer isso. E a arte, ela se presta a isso, Toca, né? E a registrar. A arte, ela registra o tempo, ela registra os lugares, ela registra o sentimento, né? E a gente tem falado muito, colecione arte, coloque arte na parede, leve arte para a sua vida, né? Porque a arte tem essa função, né? A gente tem muita... Assim, a música ela é mais presente, né? Até o teatro é mais presente. As artes visuais e as artes contemporâneas são menos presentes na vida das pessoas. E eu acho que é um processo, né? E eu acho que a gente é responsável em relação a isso daí. Com certeza. É um processo porque, na medida em que você começa a entender e se apoderar daquele universo, você começa a valorizar. Isso. E aí, dentro desse movimento, eu acho assim, existem pessoas-chave aqui, eu acho que você está sendo uma delas com esse programa. A intenção da gente é essa mesmo. A Andréia, né, fez uma vivência que eu achei fantástica, pena não estar aqui na Casa Cor, onde os artistas foram para a Casa Cor para fazer ao vivo. E isso daí eu acho que deve ser ampliado, né? A gente tem um projeto, já até entrou em contato com a prefeitura, eu acho que em breve vai sair, de a gente ir realmente para os espaços de uma forma coletiva fazer arte. Massa. Como existe, por exemplo, as pessoas valorizam mais o vinho quando elas veem o vinho sendo produzido. Isso. E é interessante que, falando em vinho até pouco tempo era um produto distante do cearense. Né? Hoje, a gente chega nos supermercados, a primeira coisa que você entra, o cearense passou a introduzir o vinho na sua vida, né? Exatamente. Era muita cerveja, muita cachaça, continua cerveja, continua cachaça, mas aprendeu a apreciar o vinho. Então, se aprende a apreciar o vinho, aprende a apreciar a arte. Exatamente. Né? Até porque arte e vinho estão bem próximas, né? Muito próximas. E a valorizar. Você começa a valorizar quando você começa a entender mais. Legal. Né? O cara vê o cara fazendo... fazer isso daqui, opa, é diferente esse negócio. É engraçado, tem umas oficinas de cerâmica, né? Aí uma amiga, colega minha, disse assim, uma aluna, quando ela viu como é o trabalho que dava fazer uma xícara, ela começou a valorizar mesmo o que é beber numa xícara, porque não é fácil você fazer uma xícara. É punk, né? Então... E uma xícara artesanal ou artística ou feita num objeto de cerâmica, aí que é mesmo, né? Porque tem a xícara que ela é feita industrialmente, que já dá trabalho, porque você faz todo um processo. Tem todo um processo e tal. E imagine uma xícara feita com uma pegada mais artesanal, artística e tal. É uma coisa incrível, né? E aproximar, né? Ter a arte dentro de casa e curtir a arte, né? A valorizar a arte. Olha que coisa linda. Isso aí faz parte dessa proposta, dessa próxima exposição aí, que tem bem um pé bem... rústico, bem trabalhador, né? Cadê o resto do cabo? Era o foco que eu queria, né? E aí é incrível, a arte contemporânea é massa porque você completa com a sua imaginação, eu falo isso várias vezes, eu entendo a arte contemporânea como aqui você faz, aqui está lá e aqui é vista. Então, cada pessoa que olhar para esse trabalho, se imaginar alguém, vai imaginar alguém diferente. Né? Isso aí é encantador, né? E eu acho que é isso que proporciona a arte contemporânea, a reflexão, né? É o questionamento, é até o incômodo, né? Sim, porque vai ter gente que certamente vai se incomodar, e tem gente que vai dizer, porra, foi quebrar, e o cara e aproveitou. Mas isso é muito massa. E por que não, né? Às vezes a gente começa, eu mesmo já tive alguns trabalhos que
quando deu errado foi que ficou bom. Isso. Né? E você pega e diz assim, poxa, que irado, vou deixar assim, né? Vou mais nem mexer. E esse trabalho é um trabalho... Tem título do trabalho, esse trabalho? Não, sabe que eu não... Tu não tem colocado o título nos trabalhos? Não, assim, alguns sim, outros não. Até é engraçado. Não tem importância ou tu deixa sem título propositadamente? Como é a parada do título? Realmente, na hora que eu faço, às vezes um já tem o título na mente, outros não, então eu não me preocupo tanto. Então varia bem. Mas só puxando a questão do gancho, tem um artista que eu acho fantástico, chama Alberto Bustos. Ele é um espanhol. E ele diz assim, rapaz, a pior coisa para o artista é quando alguém passa por sua obra e não tem nenhuma sensação, nem de boa nem de ruim. Às vezes até ruim é bom. É bom. Mas cara, que mexa com quem está vendo, né? Tem que incomodar, tem que falar. Você pode dizer, cara, que coisa linda. Massa, ou então... Voltando aqui para a piranha. Eu achei belíssimo, né? Vai ter gente que diz, eu não coloco isso aqui na minha casa, eu vou ficar com medo. Exatamente. Ou vai ficar com medo, foi mordido por um bicho desse aqui, um piranha. E aí você teve uma reação. Impactou de alguma forma. Né? E então, aí, é isso, né? E hoje a gente é bombardeado por imagens, né? Isso. Então, se você não tiver um diferencial dentro do teu trabalho, você vai ser mais um. Então, repetir as coisas, né? Não adianta. Não dá. Então, adianta, realmente, né? aí, por isso que eu acho que você realmente tem que ser um processo de sair de você, porque aí você é único. Pronto. Né? Pai, você é único. massa. Aí se você seguir a sua emoção, vai sair algo único porque você é único. Exatamente. Poxa vida, cara. Poxa vida. Incrível. E isso aí é uma parada filosófica, né? Porque essa questão de ser né, do indivíduo, né? E de ser diferente, inclusive hoje a gente tem falado muito nessa questão das diferenças, né? De que cada indivíduo tem suas especificidades e tem que ser respeitada, né? E a arte, ela se presta muito a isso, para mostrar essa parada de que as coisas são únicas, né? De que o indivíduo é um só. Isso, e de respeitar essa diversidade, né? Tem um artista, não vou me recordar o nome dele, é um inglês, ele tem autismo, não sei se tu conhece, e ele faz um sobrevoo por uma cidade por meia hora e ele consegue replicar em número os prédios, as janelas, as portas. Ele tem uma memória incrível, fotográfica, então um quadro dele, ele demora meses para fazer um quadro gigante de uma imagem que ele viu. Quer dizer, é uma capacidade em quantos milhões, né? Então, cada um de nós tem essa capacidade única, né? Então, se expressar vai somar. E conseguir explorar essa capacidade. Porque o que esse cara faz é usar a capacidade, porque às vezes a gente tem a capacidade e não usa, desenvolve. Né? Então a arte, ela também tem essa questão de você ter a possibilidade, ter a capacidade e fazer. Exatamente. E realizar. Né? E aí é transformadora. Né? Assim, eu gosto de falar com meus alunos e mostrar exatamente com exemplos de artes. Por exemplo, alunos da cerâmica ou alunos dos dois né? universos. Massa. Por exemplo, essa peça aqui que hoje está com a Veridiano Brasileiro, né? Se eu consigo pegar essa Mona Lisa aqui, certo. Se eu consigo pegar pedaços de argilas que estavam quebrados, de peças que quebraram, em uma obra de arte, se eu consigo pegar uma folha de papel em branco e escrever uma poesia, ou se eu consigo pegar um barro e uma pedra transformar numa escultura, eu consigo transformar a minha vida. Então, se eu tenho... algo novo ali, né? Exatamente. É transformador. Além de terapêutico, é transformador. Então, se eu começo a acreditar que eu consigo transformar esse barro em uma peça, eu consigo também transformar a minha vida, a vida da minha rua, as vidas das pessoas ao redor. A vida do estado, a vida da cidade, Exatamente. A vida do país, né? Transformar o mundo. Exatamente. Né? Então, no mundo que a gente quer, no mundo bom, né? Exatamente. Então, você começa a acreditar nessa capacidade de transformação. Porque imagina você se acomodar com as coisas. Né? É horrível, né? Pô, não é assim porque o mundo sempre foi assim, nunca vai mudar. Né? Eu estava conversando sobre isso outro dia, sobre a inquietação e a inquietude dos artistas, né? Conversando, inclusive, com a minha esposa, e ela perguntando, por que tu é assim? Por que tu tem esse desassossego? Eu disse, cara, tu imagina, se a humanidade não tivesse a galera desassossegada, isso aqui nem existia. É verdade. Né? Isso aqui não existia. Isso aqui não existia. Então, foram pessoas inquietas que resolveram mudar. Por necessidades. Poxa vida, está tudo escuro.
foi inventar a luz. Inventou a luz. Né? Então, é disso aí. E a arte, ela é assim, né? Como a ciência também é assim. A diferença é que a arte ela é uma manifestação pessoal, íntima, que coloca para o mundo poesia. A ciência ela coloca soluções, né, para a vida, né? Mas no final das contas tu é cientista e artista, então, né? Olha aí a conexão, né? Porque tudo gira, tanta ciência, né, a inovação gira em torno meio da criatividade. Agora na pandemia existia um grande problema na odontologia, bem no boom da pandemia, que era a gente atender os pacientes à formação de aerosol. Aí juntou eu com mais uns 3 amigos, inventamos um negócio, ganhamos um recurso do governo, do estado, para desenvolver algo que a gente pudesse atender os pacientes, entendeu? Então, Nossa. a mesma criatividade que inventa uma peça vai inventar também dentro da ciência, né? Tudo é inteligência. Tudo é inteligência, né? Tudo é criatividade. inteligência e coragem de fazer, e é uma palavra que eu tenho usado aqui, empreendedorismo. Porque, assim, o empreendedor, ele faz sem saber se vai dar certo, né? As peças que a gente faz, a obra de arte, que eu vivo dizendo, eu acho que o artista é o bicho mais empreendedor que existe, porque ele faz um trabalho, a não ser quando é por encomenda. Mas eu acho que 95% das obras dos artistas não são por encomenda. Sim. Então, o cara faz para fazer. E fica ali. É diferente de você produzir um copo, que você sabe que alguém vai comprar um copo. A tua obra de arte pode ser que tu viaje para outro plano e não seja vendida. Como a maioria dos artistas que morrem deixam um acervo grande. Né? Então, aquilo ali foi feito para fazer, para dar vazão à tua criatividade e à tua inteligência. Né? É muito massa. E essa inquietude, né? Assim, você passa um dia sem fazer, no outro dia você já está nervoso. Atrás, nervoso Tá atrás de produzir alguma do coisa. cara, né? E a arte, ela se presta a isso, a trazer o novo para a vida, né? E como tu disse, foi muito massa a tua colocação, né? De trazer a questão da singularidade, né? Aí, falando do bicho singular da Lia Sanders, me lembrei, né? Da tua singularidade, colocar para fora e, ao mesmo tempo, proporcionar à vida uma novidade, né? Algo novo. Cara, isso aí é muito massa. Show. Muito massa. Tem mais aí de Siebra? Olha, muito bom. Muito bom. Só para dar uma parada nesse trabalho, esse trabalho ele é recorrente, né? Esse teu trabalho. Isso é engraçado. Ele é meio... Tem uma certa origem na questão do mar, né? Naqueles filamentos que existem nos corais. Muito massa. E aí, alguma coisa disso daí tem também daquele artista que eu me inspiro, que é o Alberto Bustos. Ele tem um trabalho com filamentos, um filamento diferente desse meu, mas que eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele. E aí bebi um pouco da água desse trabalho dele. Massa demais. Siebra, e os projetos? Como é que estão os projetos? Fora, além dessa individual aí, que está no forno, né? Literalmente, né? O que é que tem de novo por aí? Bom, de imediato agora, em dezembro, vai ter, em dia 16 de dezembro, a abertura no Centro Cultural Banco do Nordeste, a exposição em homenagem ao Portinari. Então, vão ser ceramistas e bordadeiras, né? Quem está à frente é a Betânia. E vai ser fantástico, né? Ceramistas e bordadeiras? Começou com essas bordadeiras, acho que tem mais de 30 trabalhos, né, em bordados, só de releituras do trabalho de Portinari. Acho que vai ser bem rico. Vai ser incrível, vai ser incrível. E logo em seguida deve haver essa... Pois então, em perspectiva para 2024, essa possibilidade da exposição. Da individual. Massa demais. E aula de cerâmica, aula de escultura, rola? Rola sim. Na verdade, a gente tem feito algumas oficinas de temas bem específicos e também oficinas Provavelmente semanais. vai ter um aluno aqui, viu? Que massa. Então, eu tenho ido no ateliê da Nicole, na Farb, onde essas obras estão, a Farb Design House, do Ricardo. Legal. Essas obras estão lá. Fica onde a Farb? Fica ali na Tomás Acioli, não vou lembrar o nome, mas fica ali naquela região em torno próximo a Antônio Salles, ao nível do canal 8, por ali. Entendi. Massa, e a gente tem que valorizar, e é muito massa quando
são abertos espaços que levam a arte e que proporcionam o acesso, né? E o Ricardo é um grande assim, incentivador das artes, né? Sempre abre a porta a Farben. Isso, sempre abre as portas, né, para expor e tal. Massa. Então as aulas, as oficinas acontecem tem tido lá e também no ateliê da Nicole Fiuza, e agora que estou junto com você, né? Vamos um novo projeto aí lá na Craft para a gente abrir oficinas lá. A Craft fica na Rua Itaiçaba 108, né? É um ateliê, espaço cultural, galeria, e é um lugar da gente mostrar arte, né? Produzir e mostrar arte, né? E Fortaleza está nesse movimento, né? Fortaleza, muitos ateliês, muitas galerias, tem toda uma ebulição, né? Tem um movimento artístico, não tem, Siebra? Sim, eu acredito que sim. Principalmente, eu acho que depois da pandemia, que a gente deu uma mergulhada de isolamento, tem a necessidade disso. Mas eu acredito que a gente tem que potencializar ainda mais isso. E vejo... Até por ser meio outsider e estar entrando agora, o que é que eu vejo? Né? A gente faz as aberturas das exposições. Quem é que está lá nas aberturas? Os artistas e alguns familiares. Eu vejo ainda um movimento pequeno. Então, eu acredito que a gente precisa fazer um movimento de sair um pouco de dentro das galerias. Entendi. Nessa proposta da gente ir um pouco mais em encontro das pessoas nas praças, ocupar esses espaços. Ocupar espaços, cada vez mostrar mais arte. Exatamente. Escolas, né? E eu sempre digo aqui, o poder público e a iniciativa privada, os empresários precisam proporcionar isso, né? Uhum. Então, fica aqui a chamada mesmo, né? Uhum. E a sugestão para que a gente... E chama os artistas, #arte, que a gente tem trazido muita gente bacana, muita gente boa, para fazer esse movimento, né? Uhum. Para fazer esse movimento. Vamos colocar só o Banzai, que para a gente fechar... o #arte de hoje, que eu achei incrível. E eu acho que dali, do Banzai, a gente tem... pronto. A gente ia fechar, foi show de bola. Às vezes é o acaso, com a #arte é um programa de arte, e acaba tendo essas surpresas boas. Siebra produzindo, né? Eu queria, incrível, só para estar fechando com esse espaço aí, que demonstra bem o trabalho, apesar de estar individual aí, mas eu gosto do trabalho coletivo. Fazer arte sozinho não dá. Então, eu tenho possibilidade de trabalhar com várias pessoas. Eu participo da Associação de Ceramistas e tem um grupo de pessoas muito queridas, como a Andréa Dalólio, Jacinta Cavalcante, Demeilson Ferreira, a Ana Patrícia Associação Martins. de Ceramistas do Ceará. Do Ceará, Associação de Ceramistas. A gente tem uma associação que reúne um bom número, cerca de 30, 40 ceramistas para fazer trabalho juntos. Então, acho que essa coletividade é muito importante. Na arte, realmente, a união faz a força, né? Sem dúvida. Não tem como, né? Porque é um ofício belíssimo, prazeroso demais, mas que precisa de muito labor, tanto para fazer, quanto para colocar nas paredes e levar para o grande público, né? Show. E aqui, né, a gente fecha o #arte de hoje. Muito bom, a gente podia ficar conversando aqui por horas e horas. E eu quis fechar com o Banzai, que é uma coisa que fala muito da arte, porque fala de paciência, né? O empreendedor da arte, o cozimento do trabalho de arte, ele é demorado, né? Pode vir logo? Pode. Né? Mas, normalmente, existe todo um processo, né? Existe toda uma vida para o artista se estabelecer, para se colocar. E aí, depois que se estabelece, aí é voo de cruzeiro. Oceano, né? Azul. De Oceano Azul. Então, a gente fecha o #arte de hoje com esse Banzai lindo, essa obra de arte, né? Belíssima. E agradecendo a Jeová Siebra, né? O Instagram é... Siebra? José Siebra Arte. José Siebra Arte. Quem quiser comprar as peças do Siebra, quem quiser... oficinas, né? Contratar alguma aula de cerâmica ou de escultura, é só entrar no Instagram e falar lá contigo, né? Siebra, muito obrigado, papo massa, né? Show. E trouxe, acho que foi, não sei se, acho que o Júlio Maciel trouxe alguma coisa de escultura, mas a gente tem mostrado muita obra de arte no 2D, e muito massa trazer essa obra de arte aqui, escultura e cerâmica, para o #arte. Muito obrigado. Prazer grande demais, uma honra estar aqui. Obrigado demais pela oportunidade. Massa demais. Ficamos aqui com mais um #arte nos estúdios da TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé, com José Siebra. Massa. José Jeová Siebra. Massa demais. Valeu, Siebra. Tamo junto, cara. Show, meu irmão. Show de bola.
Massa demais, cara. Isso aqui Rapaz, é incrível, bicho, incrível. Fiquei encantado. Quero ver pessoalmente depois. cara, e eu tinha muito, cara, mas eu tive que cortar, porque isso aí demanda um trabalho grande, entendeu? E se não ficar cortando, ele Ele cresce. Imagina que. Tá vendo essa curva que ela tem aqui, ó? Isso aqui, essa árvore era reta. Entendi. Então, isso aí é o trabalho que a gente vai fazendo. Então, tu que deixa curva? Sabe um aparelho ortodôntico? Então, a gente tem umas técnicas. A gente arama aí com fio de cobre e movimento. Aí vai guiando. Aí vai guiando ela de acordo com o desenho que você faz. Então, a Que gente legal, desenha cara. ela, faz os desenhos, aí depois se transforma. Que é um legal. processo. Que legal. Lindo, 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 lindo Aí demais. tem algumas plantas, cara,